Eu cumprimento os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede nesta noite de poder estar aqui e poder posicionar-me à frente deste instrumento para mais uma vez trazer-vos um vídeo mensagem. Eu louvo a Deus por este dia, eu louvo a Deus pela vida, pela saúde, pelos livramentos, pela proteção. Eu louvo a Deus pelo pão, pela água, pelo vestir. Eu louvo a Deus pela minha filha, pelo cuidado dele para com a minha filha, pela vida da minha filha, pela saúde, por tudo quanto Deus tem nos proporcionado, por tudo quanto Deus tem sido para nós até aqui. A Ele seja a honra, a glória, o louvor para todo o sempre. Queridos e amados irmãos, amigos, é com muita alegria que nesta oportunidade compartilho convosco de uns versículos da Palavra de Deus, de onde estaremos tirando alguns ensinos para nós. Para tanto, eu quero vos convidar nesta noite a ler comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 7, versículo de número 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 7, versículo de número 24, que nos diz assim a sacrossanta palavra de Deus: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Repetindo, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ainda estaremos lendo na carta de Tiago, na carta de São Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 11 e o versículo de número 12, que nos diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Repetindo, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, amados, amigos da Palavra de Deus, eu me preocupo muito. Eu tenho me preocupado muito. Eu quero dar um tema a esta mensagem. Eu quero dar um tema a esta mensagem. O tema desta mensagem é: o que podemos julgar?
podemos julgar. Esse é o tema desta mensagem. Para não ficar sem tema, esse é o tema desta mensagem. Glória a Deus. Eu tenho me preocupado, irmãos. Eu me preocupo muito com o andamento da igreja nesses últimos dias. Com o envolvimento dela com o mundanismo, com o mundo dentro da igreja, com a descaracterização da igreja, aonde ela perdeu as características de igreja de Deus. Ela é simplesmente uma igreja, mas não é de Deus, porque as características de Deus dentro das igrejas, na igreja, muitos já perderam essas características, que já não podem mais serem vistos como igreja de Deus. Podem sim ser vistos como uma igreja, mas uma igreja, menos como igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, ela traz em si, ela traz nos seus, que constitui essa igreja, características que o identifica como sendo de Deus. E lamentavelmente, as características que nós vemos hoje, naquilo que se intitula, naquilo que se autodenomina, naquilo que se nomenclatura de igreja, são as características mundanas. Nada diferente do mundo, mas uma certa igualdade com o mundanismo, que caracteriza que somos do mundo. Porque quem é de Deus traz em si as características de Deus. Quem é de Deus traz em si aquilo que denota, aquilo que demonstra, aquilo que faz com que as pessoas vejam de quem e a quem nós somos e pertencemos. Mas a igreja que nós estamos vendo hoje, ela traz as características do mundo. Nada difere daqueles que não são crentes. Quer na estética, quer na aparência, quer no corpo, quer na maneira de apresentar o corpo, ou naquilo que se apresenta no corpo, por meio do corpo, caracteriza mundanismo. Então a igreja, ela perdeu as características de igreja de Deus. Porque o mundo está dentro dela. De tal forma, de tal maneira, que naquilo que nós queremos salvar os que não são crentes, os nossos crentes também necessitam de serem salvos dessas mesmas práticas, dessas mesmas vivências com que se vive nesse mundo. Então nós queremos salvar o mundo quando a igreja está envolvida neste mundo. Este mundo está envolvido na igreja, dentro da igreja. E eu me preocupo com isso. Porque queremos salvar os que julgamos que estão lá fora, para eles virem para dentro, quando na verdade os que estão dentro precisam de serem salvos, mesmo estando dentro da igreja. Porque o mundo está dentro da igreja e os envolveu. Eles estão envolvidos no mundanismo mesmo dentro da igreja. Para estar envolvido com o mundanismo, não precisa mais se desviar. Para se envolver no mundanismo, nas práticas mundanas que são do mundo, não precisa mais se desviar. Porque o mundo está dentro das igrejas. Então os crentes estão desviados dentro da igreja. Mas o que se entende hoje por estar desviado é não frequentar mais a igreja. A ideia que se tem de desviado é estar fora da igreja, é não participar mais da igreja,
é não frequentar mais a igreja, é não andar mais conforme se exige que a igreja ou quem é da igreja ande. Então, desviado hoje se entende por isso, quando na verdade desviado pode estar dentro da igreja, pode estar dentro da comunidade, pode estar ali cantando, pregando, tocando, pastoreando, dirigindo, e pode estar desviado. Mas a ideia que nós temos, a ideia que nós pregamos, é que o desviado é aquele que não frequenta mais a igreja. Quando não é verdade. Não é verdade. O indivíduo, ele pode estar desviado dentro da igreja. Ele pode estar ali vestido de 5 prudente, mas na verdade ele é louco. Ele é a virgem louca. Mas estão vestidos e fazendo tudo de comum acordo. Como se prega, como se exige. Mas ele pode ser um desviado, ela pode ser uma desviada dentro da igreja. E é o que mais tem. É o que muito tem. É crente desviado dentro da igreja. Por causa do seu envolvimento com o mundanismo, com as práticas mundanas. A sua vida, ela é entregue ao mundanismo. Mas não vê isso. Não entende assim. Quando a Bíblia mostra que é assim. Mas estamos pregando para salvar os que estão lá fora, sem nos importar com os desviados que estão dentro da igreja. E é aí que mora o perigo. Porque é aí que, quando Jesus vier, a decepção será grande. Porque Mateus 7, 21 está bem explícito, está bem implícito o que vai acontecer. Pessoas que estavam dentro da igreja, que parecia ser a igreja, parecia com a igreja, dizia ser a igreja, mas estava desviado, era desviado, mas fazia milagre, falava em línguas estranhas, expulsava demônio, profetizava, mas era um desviado dentro da igreja. De tal maneira que, quando Jesus vier, o arrebatamento acontecer, essas pessoas vão ficar e vão tentar se justificar de serem crentes, de estarem com Jesus, de ter estado com Jesus na igreja e que fazia isso, fazia aquilo dentro da igreja. E Jesus irá dizer abertamente que nunca os conheceu. Irá dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então é o desviado dentro da igreja. É o desviado parecendo a igreja, dizendo ser a igreja, participando das atividades da igreja, mas estão desviados por causa do seu comprometimento com o mundanismo, com as práticas, com a vida mundana. E é o que nós estamos vendo hoje. Mas, lamentavelmente, o que se prega para libertar quem está fora da igreja, quem não vem mais à igreja. E eu me preocupo com isso. E o que me preocupa é quando eu vejo pregadores, obreiros, até obreiros, ocupar o altar da nossa igreja e trazer uma mensagem de cunho autoprotetora. Uma mensagem que tem por objetivo proteger aqueles que deveriam ser acusados dos seus pecados não confessados, da sua vida cotidiana de pecado, para que eles pudessem chegar ao arrependimento. Mas, lamentavelmente, quando se há um comprometimento por parte desses pregadores, desses obreiros,
no que diz respeito ao modo vivendo de suas esposas, de seus filhos, de sua casa. Parece que a sua mensagem é mais de proteger a esposa, de proteger os filhos, de proteger a família. A realidade é essa, e é o que nós temos visto, e é o que nós temos observado em muitas pregações, de muitos pregadores, de muitos obreiros em nossas igrejas sobre os nossos altares. É uma mensagem que ela tem um cunho, ela tem o objetivo de proteger a família, de ser acusado da sua maneira de viver vaidosa, mundana, que está bem claro, bem na cara de toda a igreja. Então o camarada, ele usa versículo bíblico, e lamentavelmente, olha irmão, eu fico triste quando eu vejo um pregador usar um tablet em cima do altar. A Bíblia, esse livro, que para poder chegar aonde chegou, para poder chegar o que é hoje, muito sangue foi derramado. Para hoje você não ter mais a graça de portar na sua mão a Bíblia, um livro chamado Bíblia, mas você optar por em cima do altar abrir um tablet. E o que é mais lastimável, mais lamentável, o que mais me dói, é que na verdade quando o camarada abre o tablet, ele abre já no texto que ele vai pregar, e no tablet está tudo esmiuçado, tudo interpretado por alguém. E o camarada prega como que se fosse ele mesmo que estivesse falando todas aquelas palavras de sabedoria, que deixa a igreja, os irmãos, às vezes, de boca aberta. Em ver tamanho conhecimento com que o camarada expõe a palavra de Deus. Mas que na verdade não é dele, não é ele está lendo no tablet. Porque, irmão, hoje em dia está tão fácil você pregar a palavra de Deus, que o camarada ele escolhe o texto que vai pregar, e no tablet, ele vai lá no tablet, e lá está tudo interpretado, explanado. A interpretação já está lá no tablet, daquele texto que você vai pregar. Aí o camarada coloca o tablet em cima do altar, em cima do púlpito do altar, e ele segura a Bíblia na mão. Para ler o texto que ele vai pregar, ele usa a Bíblia para os irmãos ver. Mas embaixo, em cima do púlpito, está o tablet aberto, aonde à medida que o camarada vai falando, ele vai lendo no tablet aquilo que já está explanado, aquilo que já está esmiuçado, que não é do camarada que está pregando. Ele está usando ferramenta alheia, ferramenta dos outros. Não é que Deus deu para ele ali no momento que ele lê o texto. Olha, irmãos, se eu usar um texto, se eu usar um esboço, pode ter certeza que ele é meu. Ele é meu, foi eu quem esbocei, eu que fiz, eu que mexi a minha mente para fazer aquele esboço. Não é nada pego na internet, não é nada tirado de internet para apresentar a igreja como que fosse sabedoria minha. Isso é enganar a igreja, é enganar os irmãos, é induzir os irmãos ao erro, a meu respeito. O irmão dizer, olha que sabedoria, olha que irmão cheio de conhecimento, e na verdade é mentira. O que aquele irmão pregou, o que aquele irmão falou, ele estava lendo no tablet, ele estava usando um sermão de mensagem que hoje se vende aí no mercado, ensinando como você pregar, onde já está tudo explanado. Você lê o texto e ali no livro já está toda a explanação do texto daquele estudioso, daquele teólogo, mas não é do irmão que está pregando. Isso é enganar a igreja. Então, irmão, jamais eu farei isso. Mas se faz, se usa o tablet como um apoio
aonde o camarada vai falar tudo o que está ali já explanado, interpretado por um teólogo, por alguém, e postou na internet. É lamentável o que estamos fazendo hoje. Ninguém se esforça mais para trazer um texto que o Espírito Santo de Deus lhe deu, lhe inspirou. Mas é tudo ferramenta emprestada, ferramenta comprada no mercado. Não é que Deus deu, não é que o camarada suou, o camarada orou, o camarada leu a Bíblia, releu a Bíblia, ele virou folha para lá e para cá para fazer um esboço. Não, irmão. É tudo comprado. É tudo já no tablet. É tudo já nos manuais de sermões que o camarada comprou no mercado e ele traz e põe ali em cima do púlpito, dentro da Bíblia, e ele finge que está lendo a Bíblia, mas está lendo no sermão de mensagem que ele comprou ou que está no tablet que ele acessou via internet. É lamentável o que estamos vendo hoje. Pois bem, então o que acontece, irmão? As mensagens de hoje, elas são mensagens de autoproteção à família. Porque, irmãos, a gente tem que observar que a gente que prega, precisamos viver o que nós pregamos. A minha mulher tem que viver o que eu prego. Os meus filhos têm que viver o que eu prego. Os parentes vivem se quiser, mas a minha casa tem que viver o que eu prego, para eu ter respaldo. O que é que Deus diz na palavra? Que o presbítero seja marido de uma só mulher, que traga os seus filhos sobre sujeição, para que assim possa governar a casa do Senhor. Pois como querão governar a casa do Senhor, se não governam a sua própria casa? Como também ao diácono está referido isso. E logicamente ao pastor e a todos nós que pregamos. Esse texto é para todos nós que pregamos a palavra de Deus. Porque nós precisamos viver o que pregamos e pregar o que nós vivemos. Então é difícil quando eu tenho uma mulher vaidosa, mundana, dada aos prazeres dos seus sentidos carnais, cuja imagem, cuja aparência traz a imagem do mundanismo, da vaidade. Meus filhos, minhas filhas. Então fica difícil eu pregar para a igreja. Então o que é que eu faço? Eu ataco aqueles que podem acusar a minha esposa, meus filhos, acusar a mim mesmo de não trazer a minha casa sob sujeição à palavra de Deus. E aí você não aceita ser acusado. Você não aceita a acusação que se faz. O apontar aquela prática continuadamente de vaidade e de pecado. E isso não é errado. Acusar não é errado. Não, senhor. Errado é acusar aquilo que já foi perdoado. Mas aquilo que está sendo vivenciado, que é uma prática continuada de pecado, é para ser acusado, é para acusar o indivíduo daquele pecado, para que ele se envergonhe, se entristeça, se arrependa, se converta. O errado é acusar alguém daquilo que ele já foi perdoado, que ele já confessou. Mas aquele que vive na prática continuada do pecado, ele tem que ser acusado. E não bajulado, e não mimado, e não apoiado, e não silenciado com relação ao seu ato, sua vida cotidiana de pecado, de práticas pecaminosas. Que é o que fazem hoje, é o que querem hoje, é o que pede para se fazer hoje dentro da igreja. Por covardia, por medo, por falta de moral. Não tem moral, muitos que pregam, não tem moral para condenar o mundo.
não tem moral para condenar as práticas mundanas das pessoas. Porque a sua casa não é trazida sob sujeição e obediência da palavra de Deus. Então o camarada sobe no altar e ele começa então a pregar uma mensagem de autoproteção à família, à esposa, os filhos, aos parentes, aos amigos, dizendo que você não pode acusar, você não pode julgar. Isso não é verdade. Esse dizer, essa pregação não é verdadeira. Isso é apenas uma autoproteção própria, familiar, parente, amigo, que o camarada tenta trazer para dentro da igreja, de maneira a intimidar a igreja, de maneira a covardar a igreja, de se pôr contra qualquer prática escusa que venha a se praticar dentro da igreja. É o tipo de pregação que nós estamos vendo hoje em dia, irmão. E isso me preocupa, porque parece que tentam fazer com que vivamos totalmente indiferentes para com o pecado, para com a vida pecaminosa, para com a vida de vaidade, para com a vida de mundanismo, para com a vida de sensualismo que está hoje dentro das nossas igrejas. Então as mensagens desses obreiros, desses pastores, de algumas irmãs que também ousam subir no altar para defender a elas mesmas e defender as suas parceiras de qualquer acusação, de qualquer condenação pela sua prática, pelo seu modo mundano de viver. Então ataca aqueles que têm coragem e respaldo para condenar as práticas pecaminosas. E o camarada ele vem com o ar, com uma aparência de piedade. Até chora quando está pregando para dar um teor de que é Deus que está usando ele para falar aquilo, quando na verdade não é, irmão. É só você olhar para o pregador, quando ele estiver defendendo práticas pecaminosas, quando ele estiver defendendo práticas de vaidade, de mundanismo, dizendo que você não pode olhar para o irmão e dizer que está errado, e acusar de que... Dá uma olhada para a esposa dele, vê se ela é natural, vê se ela traz em si as características de um natural dela, ou se traz em si as características do mundo. Dá uma olhada nos filhos, aí você vai ver qual é o objetivo da mensagem. Não é para exortar, não é para edificar, é para proteger, é para blindar a família, é para blindar a si próprio de serem acusados. E aí o camarada me diz que não se pode julgar. Não se pode julgar o irmão porque você não é juiz. E não é verdade. Não é verdade, irmão. Nós precisamos entender o que nós podemos julgar e o que nós não podemos julgar. No que nós fomos colocados para julgar e no que nós não fomos colocados para julgar. Mas o julgar não é somente para o juiz Jesus. Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Mas no que diz respeito à alma do indivíduo, à salvação do indivíduo,
Mas no que diz respeito a práticas, a obras, cabe a nós julgar. Cabe à igreja julgar. Eu não posso calar e silenciar, porque isso é conivência, é cumplicidade, é omissão, e isso é pecado. Eu li aqui 2 textos de propósito para tomar por base o que estamos falando aqui. Eu li 2 textos aonde o próprio Jesus nos dá o direito de julgar. O próprio Jesus respaldando nós julgarmos uns aos outros. Olha, irmão, se você observar alguns versículos que os crentes, os pastores, obreiros, usam para se auto-blindar, para blindar a sua família que anda segundo o mundanismo, é Mateus 7:1, tão conhecido, aonde diz: não julguei para que não sejais julgado. Se você observar, todo crente que anda errado, todo crente que tem alguém errado na família e que ele quer blindar e proteger, ele cita esse versículo na ponta da língua. Só que o interessante daqueles que citam esse versículo de Mateus é que ele só cita o versículo 1. Não julguei para que não sejais julgado. Só cita isso daí. Pode observar. Quando, na verdade, nós devemos seguir a leitura. Eu preciso ler o texto e o contexto. O texto é o versículo que você escolhe para ler. E o contexto é o que vem antes e o que vai depois do que você leu. Então, se eu ler Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgado, dá a entender de fato que não podemos julgar. Só que, quando eu leio um texto, eu preciso entender 4 coisas. Quem está falando, para quem está falando, para que tempo está falando e em que sentido se está falando. Aqui no capítulo 7 de Mateus, Jesus estava falando para os fariseus, para aquela seita, aquela religião chamada de fariseu. O nome da religião era os fariseus, que se intitulava de separados, que eles se achavam tão justos que eles mesmos, sendo judeus, se separavam dos próprios judeus. E nesse texto aqui, eles estavam condenando o próprio judeu. Quando eles praticavam coisas piores do que aquelas pelas quais eles estavam julgando os seus irmãos. Então Jesus, quando falava para os fariseus, Jesus falou para eles não julgar, para que não fossem julgados. Aí Jesus diz: porque com o juízo, com que julgardes, serei julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aí Jesus diz: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão,
e não vê a trave que está no teu olho. Olha aí. Está aí. É nesse caso de julgamento que Jesus condena. É nesse caso de julgamento que a palavra de Deus não nos permite julgar. Porque querer julgar os outros, quando você está em condição também de ser julgado, e de ser medido com a mesma medida com que você está medido a seu irmão, isso a Bíblia condena. Porque você está condenando alguém por um ato, quando você pratica aquele ato, ou até ato pior do que aquele pelo qual você está julgando e condenando a teu irmão. Aí a Bíblia condena esse tipo de julgamento. Foi aonde Jesus estava condenando aqui os fariseus. Porque eles julgavam-se serem tão santos, mais do que os seus próprios irmãos, que eles condenavam os seus irmãos quando eles mesmos praticavam coisas piores do que aquelas pelas quais eles estavam julgando a seus irmãos. E aí me vem na mente Romanos no capítulo 2, tão conhecido dos irmãos, aonde o judeu, sendo judeu, eles viviam com o gentio. E o próprio judeu exigia que os gentios, que eram gentios, vivessem como judeu. Olha que contradição aí. Eles que eram judeu, que deveriam viver como judeu, mas eles viviam como gentio. E condenavam o gentio, que como gentio, não estava vivendo como judeu. Aí Deus os condenou por isso, dizendo para eles, no capítulo 2, no versículo 1, dizendo que eles eram indesculpáveis quando julgava a quem quer que fosse que eles julgassem. Porque eles se condenavam naquilo que estava julgando os outros. Porque naquilo que ele julgava os outros, eles faziam o mesmo. Você está vendo, irmão? Qual é o tipo de julgamento que a Bíblia condena, que Deus condena, que nós façamos? É quando nós julgamos alguém em práticas que nós também estamos praticando. Estamos praticando os mesmos pecados e queremos julgar o nosso irmão. Aí a Bíblia condena. Aí Deus condena. É onde ele está aqui condenando a igreja, os crentes da igreja de Roma. Porque eles, sendo judeus, viviam como gentio. E queria que o gentio vivesse como judeu. Achando que nisso, por ser judeus, eles eram privilegiados. Eles tinham respaldo de Deus para, na condição de judeu, viver como gentio. Para, na condição de judeu, viver o mundanismo, viver o pecado, viver a vaidade. É o que a igreja hoje está pensando de Deus e estão vivendo. A igreja está vivendo no mundanismo. Ela está vivendo com o mundanismo. E não aceita que aqueles que estão lá no mundo viva no mundanismo, achando que é privilegiado. Então Deus veio e condenou eles por causa disso. E Deus disse: e tu, ó homem, que julgas os que fazem estas coisas, cuida que, fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus. Está aí, irmão. Esse é
é o tipo de julgamento que Deus condena. Como que o crente que fuma pode dizer para alguém que fuma que ele vai para o inferno? Se esse crente que é crente e conhecedor da palavra de Deus, sabendo que não devia fumar, ele fuma, e ele agora condena aquele que não é crente que fuma, será que ele acha que a condição de crente, a condição de estar dentro de uma igreja, de pertencer a uma igreja, vai isentar ele de condenação? Não vai, irmão. Porque naquilo que condena os outros, ele faz. E julga que por isso ele não será condenado. É o que muitos crentes estão pensando, irmão. É o que muitos crentes estão acreditando. Que a condição de crente o imune de condenação. Que ele pode viver como mundano. Ele pode viver no mundanismo. Ele pode viver segundo o curso desse mundo, porque ele não será condenado. Mas o não crente, se não se converter e não vir para a igreja, ele vai ser condenado. E ambos praticam as mesmas práticas mundanas e condenáveis pela palavra de Deus. É esse tipo de julgamento que Jesus condena. Então Jesus, quando ele censurou, repreendeu os fariseus, em Mateus 7, é por causa disso, não foi por causa do ato de julgar. Foi pela condição com que eles estavam para julgar o seu irmão. Eles estavam praticando coisas piores do que aquelas pelas quais ele julgava e separavam-se dos seus irmãos. Jesus disse, olha, tu cuida no cisco que está no olho do teu irmão, quando no teu olho tem uma trave. Uma trave é diferente de um cisco. Um cisco nós sabemos o que é um cisquinho. Uma trave é um pedaço de madeira maior que fica atravessado na porteira para ela não abrir. Os fariseus estavam condenando o irmão porque ele tinha um cisco, quando no olho dele estava uma trave. Ou seja, aquilo que eles praticavam era pior do que aquilo pelo qual eles estavam julgando e condenando os seus irmãos. Aí Jesus diz para eles não julgarem. Não julgueis para que não sejais julgados. Mas aí vem a permissão para julgar. Em que condições podemos julgar? Nisso aqui, ó. Olha o que Jesus diz. Ó. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. E então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Para eu julgar uma prática, uma atitude no meu irmão, eu tenho que estar com uma vida que eu não venha a ser condenado também por ele. Então é isso que os pregadores hoje procuram fazer. Como eles não têm respaldo da esposa, dos filhos, da casa, dos parentes, para pregar uma mensagem exortativa, uma mensagem realmente de edificação, de repreensão, então eles atacam aqueles que têm moral para isso, defendendo a omissão, a não acusação, o não apontar, dizendo que isso é errado. Mas isso é apenas uma forma de se autoproteger ou autoproteger a sua família.
por elas estarem vivendo em conformidade com a aparência deste mundo. É o que estamos vivendo hoje, irmão. É o que nós estamos vendo hoje. É o que você vê hoje nos pregadores. Quando você olha para suas esposas, para sua família, tudo com a aparência mundana, da vaidade, do mundanismo, tudo descaracterizado do seu natural, da sua aparência natural, trazendo em si aparências mundanas, de vaidade. Então eles não aceitam que ninguém acuse, que ninguém aponte. Aí eles pregam que isso é errado, que você está julgando e que você não foi colocado como juiz. E não é verdade. Essa mensagem é maliciosa, perniciosa. Essa mensagem é contenciosa. Essa mensagem, ela é premeditada com o intuito de proteger a si, proteger a sua esposa, proteger a seus filhos, proteger a sua família, e não com o intuito de exortar a igreja, de edificar a igreja. Não é, irmão. Não é. Porque está aqui. Jesus não condena o julgar. Jesus permite e fala para os fariseus. Primeiro ele tira da vida dele a trave. Aquilo pelo que você não vem a ser também reprovado. Aí você vai tirar o cisco que está no olho do teu irmão, repreendendo ele, acusando, dizendo para ele que isso é pecado, isso é errado. Porque quando eu digo para alguém que isso é errado, que isso é pecado, eu estou acusando. E a acusação, irmão, ela é cabível, ela é permitida à luz da Bíblia. Acusar não é uma prática inerente do diabo. O diabo não é diabo porque ele acusa. Não, irmão. Ele é censurado, condenado de ser acusador porque ele nos acusa de práticas que nós já fomos perdoados. Para tentar nos atrapalhar, para tentar nos colocar em dúvida com relação ao perdão de Deus na nossa vida. Por isso que ele é chamado de acusador. Porque ele nos acusa até dos pecados que nós já confessamos, já nos arrependemos e Deus já nos perdoou. E isso Deus condena até no crente para com o outro. O irmão pecou, mas ele foi disciplinado e ficamos comentando sobre aquele pecado que o irmão cometeu. Está errado. Aí está errado, estamos pecando. Porque o irmão já confessou, ele já foi perdoado, e nós ficamos agora lembrando, comentando, falando mal do irmão com relação ao pecado que ele cometeu e que já foi perdoado. Aí nós somos sim colocados na condição que não é a nossa, que é de juiz, julgando o irmão, ainda quando o justo juiz Jesus já o perdoou mediante o arrependimento e a confissão desse irmão. Aí a Bíblia nos condena. Mas quando é uma prática continuada, quando é uma prática cotidiana, quando é uma prática vivenciada pelo irmão, nós podemos condenar, nós podemos acusá-lo sim, podemos julgar a prática dele, não é julgar o indivíduo, julgar a sua prática, se ela é boa ou se ela é má. Podemos sim. A Bíblia nos dá respaldo para isso, irmão. Quem é contra isso é quem tem muito que proteger pela vida mundana, pela vida vaidosa, pela vida sensual, que muitas esposas, muitos filhos de crente, de pregador, de obreiro, de pastor, vivem conforme esse mundo. Então eles não aceitam que aponte os erros, os pecados da sua família. Então eles sobem no altar e tentam auto-blindar a família, auto-blindar a ele mesmo, auto-proteger, atacando aqueles que atacam essas práticas que eles defendem nas esposas, nos filhos, na família, nos parentes e até nos amigos mais chegados. É a verdade, irmão. É o que nós estamos vivendo. Mas julgar
não é só para o juiz Jesus. Não, irmão. Não. Os irmãos lembram do conselho de Jetro para Moisés? Quando Moisés sozinho julgava o povo, e Jetro falou para ele dividir, escolher dentre ele homem sábio, de boa reputação, para que levasse a carga com ele, julgando o caso da congregação, mas que os casos mais pesados fossem para ele. Então tá aí, irmão. Então Jesus condenou aqui os fariseus, não foi porque eles julgavam, mas pela maneira como eles estavam julgando os seus irmãos. Eles julgavam seus irmãos e eles praticavam coisas piores. Então Jesus nos exortou falando, olha, purifica vocês primeiro, vos santifica, vos arrepende, tira da vossa vida todo o pecado, aí vocês vão julgar o irmão de vocês. Aí vocês vão julgar as práticas que vocês, à luz da palavra de Deus, veem que são condenáveis pela palavra, aí sim vocês vão julgar os irmãos de vocês. Mas até então, você está sendo julgado com a mesma medida com que você julga a teu irmão. Porque teu irmão está sendo julgado por você por ter um cisco no olho. Mas no teu tem uma trave muito maior. Aí Jesus condenou. Um outro capítulo e versículo que os crentes também muito usam é o caso da mulher adúltera. Os crentes, para se autoproteger, para se autoblindar de serem acusados, de ter os seus atos julgados como reprovados pela palavra de Deus, eles usam João capítulo 8, o caso da mulher adúltera, onde eles dizem que Jesus não julgou a mulher adúltera. Veja, isso é um perigo. Mas os crentes falam isso. Eles dizem que Jesus não condenou a mulher adúltera. Por que os crentes falam isso? Porque eles não leram o contexto. Eles só lêem aqui onde Jesus diz, eu também não te condeno. Mas ele não olha, ele não analisa o porquê Jesus não condenou a mulher. Não foi porque Jesus, ele compactua com o pecado. Não é porque Jesus coloca o amor acima de tudo. Não. Não, irmão. Encobrir pecado não é amor. Omitir a verdade não é amor. Então Jesus, não é que ele foi conivente com a mulher no ato de adultério. Não é que Jesus foi omisso. Não é que Jesus amou tanto aquela mulher que ele não a condenou. Não, irmão. Não é nada disso. A prática da disciplina de Deus também é uma prova do seu amor. Quando ele nos disciplina, ele está nos amando. Mas o que levou Jesus a não participar daquele julgamento foi por alguns fatores que convém nos observar. Primeiro, eles disseram para Jesus que aquela mulher tinha sido pega no próprio ato, adulterando. E que a lei dizia que era para ser apedrejada até a morte. Só que a mesma lei dizia que tinha que ser o homem e a mulher. A mesma lei dizia que as testemunhas que presenciaram o ato tinham que estar presentes, pois elas seriam as primeiras a atirar a pedra. Só que quando trouxeram aquela mulher, não trouxeram o homem com quem ela tinha adulterado, segundo eles. E não trouxeram as testemunhas para testemunhar contra o ato. Então Jesus não participou daquilo. Então Jesus não condenou a mulher. Apenas advertiu para que ela fosse e não pecasse mais.
Porque a lei dizia que uma pessoa só podia ser condenada, só podia aceitar acusação contra uma pessoa, como fala Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 20 da sua primeira carta, advertindo a Timóteo que não aceite acusação contra o presbítero, senão por 2 ou mais testemunhas. Então tinha que ter no mínimo 2 testemunhas para testemunhar o ato de adultério pelo qual aquela mulher estava sendo acusada de ter cometido. Mas eles não trouxeram nenhum homem com quem ela adulterou para ser apedrejado junto com ela, como mandava a lei que eles defendiam, e se baseava para condenar a mulher, e nem trouxeram testemunhas para testemunhar de que aquela mulher realmente cometeu um ato de adultério. Então Jesus não participou. Mas não foi porque Jesus amou a mulher e o amor dele foi maior para não condenar a mulher. Não, irmão. Se a mulher tivesse de fato sido pega no ato, Jesus não ia ser contra a lei de Moisés, não. Contra a lei de Deus, não. Porque quando Jesus nasceu ainda vigorava a lei. Quando Jesus morreu é que a lei findou. Por isso que diz que Jesus nasceu sob a lei, debaixo do regime da lei. E ele cumpriu e viveu o tempo todo na obediência da lei de Deus. Quando ele morreu na cruz, aí cessou-se tudo. Aí toda a lei cumpriu em Jesus. Que Paulo diz a Romanos 10,4, que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então Jesus não ia ser contra a lei de Moisés, se aquela mulher tivesse sido pega no ato de adultério, na lei de Deus dada por Moisés. Mas ele não foi. Por quê? Porque tudo ali estava contrário à própria lei que ele se baseava para matar aquela mulher. Mas é o versículo que os crentes usam, sem observar esses fatores, sem observar esses detalhes, mas colocando apenas o amor de Jesus para com a mulher adúltera. Então o crente pode adulterar, o crente pode prostituir, o crente pode fornicar, o crente pode praticar todo tipo de pecado, que o amor de Jesus vai fazer com que Jesus não condene, não lance no inferno. Essa é a ideia, isso é que os crentes hoje estão imaginando, estão pensando de Deus, pensando de Jesus. Porque se prega que Deus é só amor, e esquece de dizer que ele também é justiça, e a sua justiça é sem misericórdia sobre aqueles que pecar contra a sua palavra. Mas se prega que ele é amor, Deus é amor, e dá a entender que a vida de pecado que o crente está vivendo hoje, Deus irá dar um jeitinho brasileiro, irá fazer vista grossa e não irá condená-lo. Está enganado. Está errado se pensar assim de Deus. Então, irmão, é um outro versículo usado. Mas eu li um versículo onde Jesus nos respalda a julgar. Eu li aqui em João 7, 24. Jesus respaldando a julgar. Ele dizendo, para não julgar segundo a aparência. Não se deve fazer um juízo de alguém baseado na sua aparência. Mas, diz ele, julgai. Olha aí. Julgar. Então ele está mandando julgar. Ele está permitindo eu julgar, você julgar. O irmão. E julgar o irmão aqui, irmão, é julgar as práticas, as obras do irmão. Não é julgar a alma, o indivíduo em si. Mas julgar as suas práticas, as suas obras, se elas são aprovadas ou se elas são reprovadas por Deus. Então ele diz, julgai, segundo a justiça de Deus. Não é segundo o que você acha. Não é segundo o que você vê.
é segundo a reta justiça de Deus. Então a forma do crente julgar alguém nos seus atos, nas suas práticas, é a palavra de Deus. Se o que ele faz, o que ele pratica, como ele vive, está contrário à palavra de Deus, à doutrina de Deus, ele é passível de ser julgado. E suas práticas de serem condenadas, reprovadas. Mas hoje se apoia, se mima, se comicha. Por quê? Porque muitos camaradas não têm moral para condenar o mundo, nem o sistema mundano. Porque a sua esposa, seus filhos, sua casa, eles se servem dessas práticas mundanas e vaidosas. Aí o pregador não tem moral. Aí o pastor não tem moral, o obreiro não tem moral, o irmão, a irmã não tem moral. Se você usa deste mundo para ser agradável a si, para agradar ao esposo, para agradar a esposa, como disse Paulo, que a mulher casada, ela usa as coisas do mundo para como agradar ao marido. A solteira, ela usa das coisas de Deus como para agradar a Deus. Então, se a mulher do cara usa das coisas mundanas deste mundo, de vaidade, sensualismo, carnalidade, erotismo, se ela traz isso no corpo, na vida, para agradar a seu marido, e ele se agrada disso nela, ele se agrada dela com isso, ele não tem moral para subir no altar da igreja, pregar para a igreja, condenando essas práticas da igreja, condenando essas práticas do mundo. Porque ele é amigo do mundo, a família dele é amiga do mundo, a esposa dele é amiga do mundo. A coisa é séria, irmão. Pregar nunca foi fácil. Pregar nunca foi fácil. Você tem que ter moral, tem que ter respaldo. Alguém tem que olhar para a sua família e ver que não há nada da tua família que possa reprovar a tua mensagem, que possa reprovar a tua pregação. Mas se olha para a tua família, olha para a tua esposa, olha para os teus filhos, olha para você e vê que você traz em si as práticas mundanas dessa vida, não vão receber a tua mensagem e vão tomar ela como uma mensagem de autoblindagem, de autoproteção. E é o que nós estamos vendo hoje. Mas Jesus, ele permite julgar. Ele condena o julgar segundo a aparência, segundo o que você vê. O julgamento tem que ser segundo a reta justiça de Deus, que é a palavra de Deus. Eu tenho que ser julgado segundo a palavra, pela palavra. Se aquilo que eu faço eu firo, eu contradigo a palavra de Deus. Não é fácil, irmão. Mas julgar, a Bíblia não condena o julgar. O que é que Paulo diz aos Efésios capítulo 5, versículo 11? Não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. E quem é que condena? Um juiz. Quem é que pode condenar alguém senão um juiz? E aqui nós somos feitos juiz, não é da alma do indivíduo. Porque nesse parecer, nesse sentido, somente Jesus tem poder para julgar a alma. Porque enquanto o indivíduo for vivo, ele tem a oportunidade de ser salvo se ele vier a crer. Mas no que tange respeito às práticas, às obras, a maneira de viver, o modo de viver aqui, segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus, nós podemos julgar uns aos outros. Se as obras, se o modo de vida, se a maneira de viver está de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com o mundanismo. Aí nós reprovamos ou absorvemos. E hoje se absorve mais
as práticas mundanas dentro da igreja do que se reprova. Por quê? Porque falta moral nos pregadores, falta moral nos obreiros, moral nos pastores, porque lamentavelmente sua família não respalda para pregar uma palavra eloquente, que realmente tenhamos ela e tomamos ela como uma exortação de Deus e não uma autoblindagem pessoal à família, aos parentes e aos amigos. É o que acontece hoje, irmão, lamentavelmente. Mas julgar e condenar, a Bíblia permite sim, irmão. A Bíblia permite. Está aí, eu estou citando a Bíblia. Não comuniquei, não concordei com as obras, com as práticas infrutuosas, que não dá fruto para a vida eterna, das trevas. Antes, olha aí, condenai-a, olha aí, está mandando condenar toda prática infrutuosa das trevas, porque as trevas não têm obra que dê fruto para a vida, senão para a morte. Então essas práticas infrutuosas, nós não devemos comunicar com ela, nós não devemos concordar, nós não devemos nos calar, nos silenciar, como uma atitude de cumplicidade, de quem cala consente. Mas a palavra de Deus manda a nós condenar toda a prática infrutuosa das trevas dentro da igreja, na igreja, em um para com os outros. É a palavra de Deus, irmão. Quem pode ser contra a palavra de Deus? Ninguém. Julgai, disse Jesus, não pela aparência, mas julgai pela reta justiça de Deus. O julgamento tem que ser segundo a justiça de Deus. Todo julgamento tem que ser segundo a reta justiça. A justiça de Deus, ela é reta de Deus. Os fariseus foram condenados porque eles não estavam julgando segundo a reta justiça de Deus, mas segundo a aparência. Porque naquilo que eles julgavam os outros, eles praticavam. A igreja, os crentes que estavam na igreja de Roma, no capítulo 2, eles foram censurados, condenados, reprovados, porque naquilo que eles julgavam o gentio, exigindo que eles vivessem como judeu, os judeus estavam vivendo como gentio. E julgavam com isso que, por ser judeu, eles não sofreriam a condenação de Deus, praticando as mesmas práticas pelas quais eles estavam condenando o gentio. É o que muitos estão fazendo hoje na igreja, é o que a igreja faz hoje. Estamos vivendo um mundanismo, um sensualismo, um carnalismo dentro da igreja. Mas queremos salvar os que não são crentes dessas práticas, quando nós precisamos de ser salvos. Estamos pregando para os que estão fora da igreja, quando os que estão dentro da igreja estão praticando as mesmas práticas mundanas daqueles que estão fora da igreja. Dá para entender isso? Agora, Tiago, que nós lemos, aí sim, irmão, Tiago que nós lemos, no capítulo 4, aí sim, está falando ali sobre o falar mal do irmão, falar mal do irmão, falar mal uns dos outros. E esse negócio de falar mal, irmão, precisamos entender o que é falar mal quando estamos falando mal do irmão. Porque também há um entendimento errado. Muito errado. Eu já falei isso aqui anteriormente. Eu usei o caso dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram prostitutos. Eles prostituíam com as mulheres dentro do templo, dentro da casa de Deus. Eli sabia de todas as práticas pecaminosas dos seus dois filhos, Hofni e Finéia. Eli
sumo sacerdote de Deus. Esses dois rapazes eram sacerdote, filho do sumo sacerdote. Eli sabia de todas as práticas pecaminosas dos seus filhos. E a congregação toda também sabia. Mas Eli calava-se. Eli era omisso, quando deveria julgar. Mas enquanto Eli omitia o julgar os seus filhos, a congregação de Israel ficava comentando, falando. E por isso eles não estavam pecando não, irmão. Eles não estavam falando mal dos filhos de Eli. Eles não estavam falando mal dos filhos do pastor Eli. Não, irmão. Isso não é falar mal. Falar mal de um irmão é quando você toma conhecimento de algo do irmão e você sai falando para um e para outro. Em vez de você ir até o irmão e repreender ele. E dizer para ele que aquilo que você viu ele fazendo é errado. Eu já tirei um irmão de dentro do hotel, irmão. Eu não quero entrar aqui em detalhe. Mas eu segui o irmão, eu vi ele indo com uma mulher. E quando eu vi que ele entrou no hotel, eu corri e chamei ele. E eu não falei para ninguém. Oramos ali na rua, ele chorou. Falou que estava desempregado e estava muito triste. E eu falei por isso, mas você vai se entregar para a prostituição? Aí ele chorou, pediu para eu orar por ele. Orei por ele ali na rua. Ele foi embora, eu fui também. Até hoje ele me agradece por eu ter livrado ele daquele covil do diabo onde ele ia entrar. E eu não falei para ninguém quem era o irmão. Eu não difamei. Por quê? Porque, irmão, só eu tomei conhecimento. Mas quando o fato é como os filhos de Eli, que toda a igreja já estava sabendo, e o irmão fica comentando, porque não foi punido o irmão que infringiu a lei de Deus, mas ele continuava sem punição, a igreja comentar não está falando mal do irmão não, irmão. Você vê o irmão praticando qualquer prática na rua, andando desordenado, andando fora da doutrina, fora dos costumes, e você fala para o outro irmão, você não está errado não. Porque todo mundo está vendo, a igreja toda está vendo. Só é errado, só está falando mal do irmão, quando só você toma conhecimento daquilo e você sai espalhando para um e para outro, mas você não foi até o irmão. Ou então, quando o irmão foi disciplinado, passou pela disciplina, pagou pelo pecado, e você sai falando para um e para outro ainda. Aí você está falando mal do irmão. Aí sim, entra aqui Tiago 4, versículo 11 e 12. Você está se colocando na condição de juiz, de julgar a alma do irmão, a qual Deus já perdoou, Jesus perdoou, mediante a confissão do irmão, o arrependimento do irmão. Aí sim, você está falando mal do irmão, aí você está falando mal da lei, aí você já não é um observador da lei, mas você é um juiz. E quem és tu? Se só tem um juiz que pode salvar e destruir, que é Jesus Cristo. E tu, quem és para que julga a outro, julga a teu irmão? É aqui que a Bíblia nos condena a colocar na condição de juiz, quando Deus já perdoou, quando Deus já absorveu o irmão, a irmã, do ato, do pecado que ela cometeu, mediante o arrependimento e a confissão. Aí nós já não somos mais observador da lei, nós somos juiz. E só há um juiz que é Jesus. Nesse aspecto aqui de julgar, a Bíblia nos condena. Mas no sentido de uma prática pecaminosa continuada, de conhecimento da igreja, do pastor, dos obreiros,
E ninguém faz nada como Eli não fazia contra os filhos, contra as obras, as práticas pecaminosas dos filhos. A igreja toda comentava, os irmãos cochichavam entre um e outro, repudiando, condenando aquela prática pecaminosa. Quando Eli tomou conhecimento, pela congregação e até ele disse para os filhos que não é bom que ele ouve dos filhos dele. Olha aí. Não é bom que ouço de vós. Ele falou para os seus filhos, mas ele não repreendeu. Ele não repreendeu os seus filhos. Ele não disciplinou. Ele repreendeu, mas não disciplinou. Aí Deus veio e julgou. Ele não julgou. Ele foi cúmplice. Ele foi conivente ao pecado dos seus filhos. Deus o culpou juntamente por pecado de comissão. De omissão e comissão. Ele foi omisso em punir o pecado e foi comisso em estar junto com os filhos dele. Deus trouxe o juízo sobre toda a casa de Eli. Mas a congregação, falando dos pecados continuados, de prática contínua dos filhos de Eli, eles não estavam falando mal dos irmãos, não, irmão. Ele não estava falando mal dos filhos do pastor Eli, não. Estava falando mal das práticas, dos atos pecaminosos que eles praticavam. Porque falar mal de alguém é quando você fala sem ele ter praticado nenhum mal, sem ele estar praticando nenhum mal. Aí você está falando mal do irmão, da pessoa. Mas se ele vive na prática contínua, continuada, de um pecado, de algo que a Bíblia condena, e você comenta que é de conhecimento da igreja, você não está pecando, você não está falando mal do irmão. Então, irmão, precisamos entender, compreender, para não ser omisso e nem conivente por essas mensagens blindadoras, com o cunho de blindar e proteger a si e a família, contra a acusação cabível pelas suas práticas, pela sua maneira vaidosa, mundana, sensual, carnal de viver dentro da igreja. É lamentável. O que nós estamos vendo hoje na igreja é lamentável. Esses tipos de mensagem é lamentável. Porque a pessoa, você olha e você vê que ela está protegendo alguém. Porque a Bíblia não condena o julgar nesse sentido de prática continuada, pecado não confessado. A Bíblia não condena, irmão. Ela não condena. Não nos fazemos juízes nesse sentido de julgar práticas de vida continuada, desenfreada, que a Bíblia condena. Mas a Bíblia nos condena julgar o irmão por aquilo que ele foi perdoado, que Jesus o perdoou, e que ele está em condição de ir para o céu, mas que nós ficamos ali falando daquilo que ele já foi perdoado. A Bíblia condena. Julgar a alma do indivíduo só cabe a Jesus. Somente a ele. Julgar a alma dos vivos. Por isso que diz que ele foi feito juiz dos vivos e dos mortos. Porque naquele dia ele nos julgará se estamos aptos a subir no arrebatamento, somando com aqueles que ressuscitarão ou não. Mas no que tanto respeito a práticas, a obras, a vida aqui vivendo, se suas obras são boas ou má, podemos julgar sim. Mas temos que estar em condições que não sejamos condenados naquilo que julgamos aos outros. Ou seja, temos que estar com a vida irrepreensível.
naquilo que venhamos a condenar o irmão por aquilo que ele está praticando ou cometendo. A Bíblia não condena, irmão. E que assim nós possamos vigiarmos, nos resguardar, para que não venhamos a sermos achados em falta para com Deus. Que nós possamos refletir, meditar nessa mensagem, no que nós ouvimos, no que nós pregamos. Esse tipo de mensagem autoprotetora, de autoblindagem, blindando a quem quer que seja, está errado, irmão. Nós precisamos pregar a palavra de Deus como um todo, para todo. Se não tem moral, se não tem respaldo, então não pregue, não fale, para não ser condenado. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, Deus nos sustente e que Ele venha nos abençoar. Os irmãos lembram da leitura da Santa Ceia? Quando diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, olha aí, não seríamos julgados. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas nós somos incapazes de julgar a nós mesmos. Naquilo que estamos errados, nós queremos estar certo. Sabendo que estamos errados, que estamos contrários à palavra de Deus, que estamos fora da palavra, fora do padrão da palavra de Deus, fora daquilo que Deus quer de nós, que Ele exige de nós através da sua palavra. Somos incapazes de nos julgar a nós mesmos, de admitir que estamos errados, que erramos. Aí diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, porque o mundo já está condenado. E Deus, não querendo que sejamos condenados com o mundo, Ele nos repreende, que é o ato de julgar. Repreender alguém por uma prática pecaminosa é julgar. Quando você repreende o irmão, repreende alguém, você o está julgando de estar fazendo algo errado contra a palavra de Deus. E quando Deus faz isso, é para não sermos condenados com esse mundo. Mas isso porque nós não julgamos a nós mesmos. É para nós julgar a nós mesmos, admitir os nossos erros, nossos pecados, chegar a Deus admitindo para que Ele nos perdoe. Mas nós às vezes somos omissos, queremos omitir o nosso erro, o nosso pecado. Aí Deus vem e nos repreende, nos julgando para que nós não sejamos condenados com o mundo que já está condenado. Queridos, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos sustente, em nome de Jesus, para a sua glória e para o seu louvor. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os amigos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória.